Agora, Pedro, boa tarde para você, que a gente não se viu ainda aqui no ar. Pedro, você veio dizendo ao longo do tempo, olha, não tem comoção social na rua, né? Você veio sublinhando esse fato. E agora, com o início oficial do cumprimento de pena de Jair Bolsonaro, pelo menos por enquanto, tá? Tudo acabou de acontecer, mas pelo menos por enquanto não há mobilização nas ruas, né? Eu gostaria de tirar com você uma temperatura do que você está conversando com as fontes e do que você está vendo nas redes. Como é que tá? Já tem uma coordenação? Você já consegue identificar um movimento coordenado de reação da direita nas redes sociais? Algum tipo de organização? Não sei se o pastor Silas Malafaia já se pronunciou em relação a convocar de repente, uma manifestação. Enfim, gostaria de entender um pouco contigo como é que está essa temperatura. Claro, o leite acabou de derramar, então ainda é muito cedo. Débora, antes do trânsito em julgado, havia um debate, inclusive, que foi pauta da reunião de ontem da bancada do PL, das bancadas, com os advogados, com o líder Sóstenes Cavalcante, sobre se era adequado ou não convocar algum tipo de vigília nesse momento. E a primeira resposta, a resposta inicial, foi que não, porque isso poderia criar algum tipo de inconveniente para as defesas, não só de Jair Bolsonaro, mas também para os dos demais envolvidos na trama golpista do 8 de janeiro. Agora, o trânsito em julgado já está definido, Bolsonaro começa efetivamente a cumprir a pena e, do ponto de vista legal, jurídico, o que dizem as minhas fontes é que existe um precedente, que é o acampamento Lula Livre, que foi estabelecido em Curitiba, no entorno da Superintendência da Polícia Federal, que fica num bairro residencial mais afastado, mas foi um acampamento com uma estrutura física permanente, que durou mais de 580 dias. Tinha cozinha industrial, tinha departamento, uma tenda para a imprensa, com toda a estrutura, com Wi-Fi. Havia local para alimentação de várias pessoas, enfim. Era um local de peregrinação de militantes do Brasil inteiro. Gente até de outros países passava por esse acampamento. Todos os dias pela manhã havia uma concentração de pessoas que iam até lá ao limite do possível da Superintendência de Curitiba, dar bom dia, presidente Lula. A diferença é que a sala do Estado-Maior onde estava o Lula ficava no andar superior e Bolsonaro está no andar térreo, fica um pouco mais afastado do acesso ao público. Portanto, agora a decisão de convocar ou não uma vigília, constituir ou não um acampamento nos moldes do que foi o acampamento Lula Livre, é muito mais política do que jurídica. E há um certo consenso que, nesse momento, não há um clima de comoção social. Os próprios dirigentes do PL, deputados, aliados de Jair Bolsonaro, já vinham dizendo que, em função da longevidade do julgamento, da questão de ter sido atuado, de Moraes ter atuado a conta-gotas, isso foi, de certa forma, minando qualquer tipo de reação mais forte por parte da sociedade. Foram todos pegos, de certa forma, de surpresa com a questão da tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro. Isso foi um baque para todos os aliados, mas a questão agora é que tipo de reação é possível fazer. Uma reação que se restringe, fica circunscrita às redes sociais, e aí é um movimento que vai passar pelo marqueteiro do PL, o Duda Lima, pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e pelo líder Sóstenes Cavalcante, sempre em coordenação com Flávio Bolsonaro, que a partir de agora, mais do que nunca, se torna o porta-voz, o principal nome da família, aquele que vai levar as informações até o ex-presidente e trazer de volta para a base do partido as decisões que forem tomadas por Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal. Esse espaço da Polícia Federal, onde está Jair Bolsonaro, é considerado, já que não é possível a prisão domiciliar, é considerado pelos aliados de Bolsonaro o mais adequado, que oferece, inclusive, mais conforto para o ex-presidente da República. Lá na Papudinha, no 19º Batalhão da PM, onde está o núcleo de custódia da Polícia Militar, existe um espaço para 60 presos, onde atualmente tem 52 pessoas cumprindo pena, mas são celas coletivas. Não, claro, não é muito diferente de um presídio. Há muito mais conforto, mas não é igual a uma sala de Estado maior. Então, são celas que têm banheiro, box, tem um ventilador de teto, não tem ar-condicionado, também tem acesso à televisão, mas é um espaço onde os presos têm que conviver entre eles.
cogitou-se a possibilidade de que Jair Bolsonaro fosse cumprir a pena na Papudinha, mas aí eles teriam que adaptar um outro espaço dentro do 19º Batalhão da PM para o ex-presidente da República, sendo que na Polícia Federal esse espaço já está pronto para receber autoridades e outras pessoas já passaram por esse espaço onde está Jair Bolsonaro. Agora tem uma série de questões de ordem prática. A família estava reclamando muito, por exemplo, da questão da alimentação. Eles têm levado todos os dias uma alimentação do Jair Bolsonaro, que é preparada pela Michele Bolsonaro, comida com pouca gordura. Ele não tem comido a refeição oferecida pela Superintendência da Polícia Federal. Tem também uma outra questão que me colocaram aqui, que o espaço ainda é muito pequeno. Não há como o Jair Bolsonaro, por exemplo, praticar exercícios físicos. E aí eu lembro de outro precedente aberto pelo então ex-presidente Lula, que conseguiu, por meio dos seus advogados, quando estava em Curitiba, que se colocasse uma esteira para ele fazer exercícios físicos, para fazer atividades e poder se exercitar durante o dia. Tem também acesso à televisão, enfim, é o mínimo de conforto. E agora, então, se inicia uma nova fase do ponto de vista político e também do ponto de vista da rotina do ex-presidente da República, que se estabelece a partir do momento em que esse é o local definitivo onde ele vai passar boa parte do tempo, pelo menos até que uma junta médica independente faça um exame de Jair Bolsonaro, porque os advogados constitucionalistas e criminalistas com os quais eu conversei, eles convergem ao dizer que, nesse momento, uma junta médica independente deve avaliar Jair Bolsonaro e dificilmente o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, iria contra uma decisão de uma junta independente. Então, ainda há uma possibilidade grande dele, mais para frente, no médio prazo, cumprir a pena no regime domiciliar.